pessoal, Daniel aqui, e nessas nossas aulas de competências e habilidades, a gente está falando atualmente sobre raciocínio lógico, certo? Bom, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, esse assunto é um assunto muito recorrente nos vestibulares, né, Enem, UERJ e principalmente em concurso público. Quase todo concurso público tem questões de raciocínio lógico, tá? Então, assim, é muito importante praticar ao máximo, né? E praticar o máximo possível de tipos, né, de questões diferentes de raciocínio lógico, porque essas questões geralmente elas têm uma gama, né, diferente de possibilidades. Então, você vai ver, por exemplo, questões de raciocínio lógico que envolvam análise de sequência, tá certo? Então, você vai ter lá uma sequência e você vai ter que descobrir qual é a lógica daquela sequência. Aí, de repente, você vai ter que marcar uma opção, né, que corresponda ao próximo termo, ou aos próximos 2 ou 3 termos, enfim. Esse é um tipo de questão de raciocínio lógico. Um outro tipo também que é comum, né, são as questões de enigma, né, onde, por exemplo, ele dá algumas informações para você e com essas informações você vai ter que descobrir alguma informação. Por exemplo, quando ele fala de 3 pessoas, que 3 pessoas foram a 3 lugares diferentes, mas não se sabe quem foi a qual lugar, tá? E aí ele vai dar algumas dicas, algumas informações no problema, e aí com base nessas informações, você vai ter que descobrir, né, decifrar quem foi a qual lugar, tá certo? Esse aí é um outro tipo também recorrente de questão de raciocínio lógico, tá certo? No Enem, você vai ver questões também de figuras geométricas, planas ou espaciais, e aí de uma trajetória, né, por exemplo, nessas figuras, né? Sei lá, um quarto que tem um formato, né, de um cubo, aí está lá a foto em escala na prova, e aí de uma lagartixa que caminhou, né, nas paredes desse quarto, fez uma trajetória. E aí a questão explica qual foi, né, a trajetória feita por essa lagartixa, e aí a questão pede para você descobrir qual vai ser a projeção dessa trajetória no plano, e aí você vai ter que analisar, né? Você vai ter que pensar como se você estivesse olhando de cima a trajetória, né? Então, esse aí é um outro tipo também de questão de raciocínio lógico, que cai mais no Enem, mas pode também aí vir a cair em outros tipos de prova, em outros tipos de vestibular. Tá bom, pessoal? Tem as questões, né, da tabela verdade também, mas aí esse assunto específico da tabela verdade geralmente é cobrado mais em provas militares ou em provas de concurso mais difíceis, né, que de repente são mais concorridas aí, então né, a banca precisa fazer uma prova mais elaborada, com questões mais elaboradas, enfim. Mas assim, o típico raciocínio lógico, ele consiste basicamente em você olhar a questão, ler o enunciado, entender o que precisa ser feito, né? E entender que a sua resposta vai estar principalmente na análise, né, das informações dessa questão e na observação de uma imagem, enfim, de alguma coisa que a questão já dê, tá certo? Então, muito importante praticar esse tipo de questão para você ficar craque e para você arrebentar nos vestibulares aí, seja o UERJ, seja Enem, seja numa prova militar que você vai fazer, enfim, seja em qualquer concurso que você for prestar, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês, então bora lá praticar um pouquinho? Bom, pessoal, isso aqui é uma típica questão de análise de sequência, tá? Assinale a opção que completa a sequência 4, 5, 6, 11, 12, 13, 27, e aí depois aqui, né, 3 pontinhos, mas seria depois do 27, né? Os termos depois do 27, né? Com os quais a gente teria que completar essa sequência. Então vamos lá, ele dá 5 opções, né? A opção A, 29 e 30, opção B, 27 e 28, opção C, 28 e 29, opção D, 26 e 27 e opção E, 26 e 25. Então, pessoal, qual dessas opções aí vai se enquadrar, né? Qual é a opção que contém os números que completariam, né, essa sequência, logicamente, né? Vamos lá. Primeiro a gente tem que olhar para a sequência, né? A gente tem que entender qual é a sequência dessa lógica, né? Repara aqui que primeiro eu tenho 4, 5, 6, que são 3 números consecutivos, e aí depois eu tenho outros 3 números, né? O 6 e o 11 não são consecutivos, mas quando ele salta para o 11, os dois próximos são consecutivos, né, a 11, que são 12 e 13. Então, 4, 5, 6, 11, 12 e 13 são os 6 primeiros termos dessa sequência, tá certo? E aí, o último termo seria 27, né? Repara que aqui, entre o 13 e o 27, aparentemente também não tem nenhuma relação, tá certo? Mas, como a gente viu antes, né, no início, a gente tem grupos de 3 números consecutivos, né? Sempre aqui, certo? Esses 3 primeiros números são consecutivos, 4, 5, 6, e esses 3 números também são consecutivos, 11, 12 e 13, certo?
Então, seguindo a lógica da sequência, os próximos 3 termos teriam que ser também consecutivos, né? Sendo que o primeiro deles é o 27. Então, quais seriam aí os outros 2 termos, né? Seriam números consecutivos a 27, né? Então, esse próximo grupo aí de 3 termos seria 27, 28 e 29. Certo? Então, os 2 próximos termos, né, os termos que completariam aí, logicamente, a sequência seriam 28 e 29. Com isso, a alternativa correta, então, portanto, seria a letra C, tá certo? 28 e 29. Viu, pessoal? Tudo com base na análise da sequência, né, que ele já deu na questão. Então, não precisa de fórmula, não é PA, não é PG, enfim, não é nada disso. É simplesmente uma sequência que segue uma lógica e aí a gente precisa descobrir, olhando para a sequência, que lógica é essa. Tá certo? Então, a alternativa correta aí, letra C. Mais uma questãozinha aqui sobre sequência, tá certo? Então, assinale a opção que completa a sequência. E aí eu dei os números para vocês, né? 2, 10, 12, 16, 17. E aí, qual seria esse próximo termo, né? Aí as opções dizem o quê? Letra A, 19. Letra B, 18. Letra C, 25. Letra D, 23. Ou letra E, 31. E aí, pessoal? Alguém tem algum palpite sobre essa sequência? Vamos analisar ela melhor, né? Porque não parece estar tão óbvio, né, Filmmaker? Não parece estar muito óbvio, não, aqui o negócio. Vamos lá, 2, 10, 12, 16, 17. Bom, esses dois aqui são consecutivos, né? O 16 e o 17, mas o 2 e o 10 não são. O 10 e o 12 não são, né? Até porque aqui do 10 para o 12 você somou 2, né? Do 2 para o 10 somou 8. Do 10 para o 12 somou 2. Do 12 para o 16 somou 4. Do 16 para o 17 somou 1. Mas aí não tem uma regularidade, né, de soma. Não tem uma lógica a partir de soma aí nessa sequência, de soma nenhuma, né? Porque de um termo para o outro sempre está somando uma coisa diferente e a princípio não tem nenhuma lógica nessas somas, certo? Multiplicação também não, né? Porque aqui seria 2 vezes 5, né? Aqui seria 2 vezes 6, mas não teria um número inteiro, né? Que multiplica 10 e dá 12, então provavelmente também não tem nada a ver com multiplicação, né? E aí, pessoal, algum palpite aí sobre essa sequência? Já sei, matei. Pô, Filmmaker, matei. Acho que eu matei. Galera, todos esses números começam com D. São os primeiros números naturais que começam com D, quer ver? 2 começa com D. Depois do 2 é o 10, né? Que começa com D. Por quê? 3 não começa com D, 4 também não, 5 também não, 6 também não, 7 também não, 8 também não, 9 também não. Então, o número que começa com D depois do 2 é o 10. Aí depois do 10 tem 11, que não começa com D, mas tem 12 que começa com D. Aí depois do 12 tem 13 que não começa com D. 14 também não, 15 também não, mas 16 começa com D. E aí 17 também começa com D. E aí o próximo número aqui é o número que começa com D depois de 17. Quem seria? 18, né? Porque 18 começa com D. 16, 17, 18. 19 também, mas 18 é o que vem logo depois de 17. Então, o próximo termo aqui dessa sequência lógica seria 18. Viu que lindo, Filmmaker? Tá vendo, gente? A matemática é linda. Aproveita essa oportunidade aqui para dizer que a matemática realmente é linda, é fantástica, é fascinante, porque ela te faz desbravar mares mentais assim absurdos, que você nem imagina. Enfim. Brincadeiras à parte, gente. Eu já sabia, tá, da resposta dessa questão antes de gravar, tá bom? Eu já sabia que essa sequência era a sequência dos primeiros números naturais que começam com a letra D, tá bom? Não se assustem, eu não tive aqui uma epifania, tá? Mas é um belo exemplo de uma questão, sim, de raciocínio lógico, porque uma sequência de números ela não necessariamente precisa seguir uma regra algébrica, entendeu? Ela pode, sim, seguir uma regra aleatória como essa, né? Dos números que começam com a letra D. Então, assim, não deixa de ser uma questão de raciocínio lógico. Ah, Dani, mas isso aí não é uma questão que cairia num vestibular. De fato, eu acho que num vestibular tradicional não, mas não deixa de ser uma questão para você treinar e para você pensar e para você desenvolver um olhar crítico, né? Uma análise minuciosa e crítica das informações que você está tendo ali no problema, porque às vezes é uma questão difícil mesmo, que você tem que se dar o trabalho de olhar, de pensar outras maneiras, de pensar outras possibilidades. Não vai ser uma coisa tão óbvia, né? Mesmo que você
ali, de início, consiga matar algumas primeiras questões de raciocínio lógico, de repente nem todas as outras vão seguir a mesma lógica de raciocínio. Então isso aqui, na verdade, né, não é só uma forma de descontrair, mas também de fazer vocês treinarem mesmo e pensarem, né, no que de fato é e pode ser uma questão de raciocínio lógico. Beleza, pessoal? A questão, ela faz uma afirmativa e com base nessa afirmativa a gente vai ter que marcar uma opção correta, né? A afirmativa da questão diz o seguinte: todos os marinheiros são republicanos. Assim sendo, e ele dá as alternativas. Então a gente vai ter que analisar uma por uma para saber qual está correta com base na afirmativa que ele já fez, tá certo? Então vamos lá. Todos os marinheiros são republicanos, tá? Então essa foi a afirmativa que ele fez. Assim sendo, letra A, algum marinheiro não é republicano? A gente pode afirmar isso? Também com base na afirmativa que ele deu na questão? Não, né? Por quê? Porque se a questão disse que todos os marinheiros são republicanos, são todos, né? Não está sendo aberta nenhuma exceção aqui. Então não tem como algum marinheiro, né, não ser republicano, porque todos os marinheiros são republicanos. Então não tem como algum marinheiro não ser, né? Com o que ele afirma aqui, a gente não consegue chegar a essa conclusão. Então, letra A está fora. Letra B. Todos os republicanos são marinheiros? Será que a gente também pode afirmar isso? Vamos lá, vamos voltar para a afirmativa, né? A afirmativa diz que todos os marinheiros são republicanos, né? E aqui está falando justamente o contrário, que todos os republicanos são marinheiros. Bom, não dá para afirmar nada sobre os republicanos, né? Não dá para dizer que todos os republicanos são marinheiros, né? Porque todos os marinheiros são republicanos, mas pode ser que tenham republicanos que não sejam marinheiros, tá certo? Então, não tem como afirmar que todos os republicanos também vão ser marinheiros. O contrário, a gente consegue afirmar que todos os marinheiros vão ser republicanos. Mas todos os republicanos são marinheiros, não dá para afirmar isso porque a afirmativa também não trata disso, tá certo? Então, letra B tá fora também. Bom, letra C. Quem é marinheiro? É republicano? Será que isso é verdade? Será que a gente pode afirmar isso? Com base no que ele disse, né? Todos os marinheiros são republicanos. Então, quem é marinheiro? É republicano? Sim, né? Porque quem é marinheiro está incluído nesse conjunto aqui, de todos os marinheiros. E todos os marinheiros são republicanos. Então, cada marinheiro que está nesse conjunto de todos os marinheiros tem que ser republicano. Então, quem é marinheiro é republicano, certo? Então, essa aqui seria a nossa alternativa correta, a letra C, tá? Mas só por desencargo de consciência, vamos analisar também a letra D, que diz o seguinte: quem não é republicano é marinheiro. Será que isso é verdade? Quem não é republicano é marinheiro? Bom, pessoal, ele fala sobre os marinheiros e os republicanos, mas ele não fala nada também sobre quem não é republicano, né? Ele não fala sobre quem não é republicano, então a gente não pode afirmar nada. A gente não pode afirmar nada sobre quem não é republicano. Até porque ali ele só fala sobre marinheiro e republicano, então não tem como a gente afirmar nada sobre quem não é republicano, né? Se é marinheiro, se não é, enfim. A gente tem que trabalhar com as informações que estão sendo dadas. E essa informação aqui não implica nessa, tá certo? Então a letra D aí também estaria fora. Então a alternativa correta dessa questão seria a letra C. Mas para fazer um último comentário, pessoal, sobre essa questão, é uma questão típica de raciocínio lógico também, onde ele dá uma afirmativa para a gente e com base nessa afirmativa a gente tem que analisar as opções e descobrir qual é a correta, né? E aí, em cima de cada alternativa, a gente tem que pensar, pô, será que isso está de acordo? Será que isso é conclusivo? Será que com a afirmativa, né, que foi dada no enunciado do problema, a gente consegue concluir isso de fato? É nisso que você tem que pensar nesse tipo de questão, tá? Mas sim, esse é um tipo recorrente de questão de raciocínio lógico que pode cair também aí em qualquer concurso público, tá? Então é sempre bom fazer e treinar. Beleza, pessoal? Bom, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.